Vamos dar início à narração da terceira parte do vídeo, o que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Eles sempre deixam um remanescente, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que permanecem firmes na verdade. Mesmo quando a fé parece desaparecer, sempre há aqueles que permanecem fiéis às promessas de Deus, aqueles que não se curvam diante dos ídolos do mundo. São essas vidas, silenciosas, porém corajosas, que mantêm a chama acesa em meio à escuridão. Jesus não proferiu essas palavras para incutir medo, mas para abrir nossos olhos. Ele sabia que chegariam os tempos em que muitos confundiriam emoção com unção, e espetáculo com presença divina. É por isso que os crentes devem aprender a discernir, a provar os espíritos, a não se deixarem enganar pelo que reluz, mas pelo que edifica. As palavras de Cristo é a âncora que mantém o coração firme, quando tudo ao redor está corrompido. Em tempos de confusão, a verdade permanece. Cristo, assim como Daniel, previu o fim dos impérios e Jesus advertiu sobre o fim das aparências, nós também somos chamados a permanecer puros. Quando o mundo profana o que é sagrado, o verdadeiro crente não se esconde, permanece fiel, porque a abominação pode ocupar templos, mas jamais poderá ocupar um coração totalmente entregue a Cristo, nosso Senhor, nosso Pastor. E quando tudo parecer desolado, o céu se lembrará daqueles que não desistiram. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para restaurar o que o pecado tentou destruir. Jesus não escondeu a verdade de seus discípulos. Ele lhes disse claramente: haverá então uma grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essas palavras, proferidas com a autoridade do Filho de Deus, anunciaram um tempo de sofrimento sem precedentes. Ele não as disse para incutir medo, mas para preparar seu povo. Ele sabia que chegaria uma era em que o mal atingiria níveis insuportáveis, mas também em que a fé dos fiéis brilharia como nunca antes. A grande tribulação representa o clímax do conflito entre a luz e as trevas. É o tempo em que o coração humano será provado e a verdadeira fé será exposta. Haverá aqueles que negarão o nome de Jesus por medo, e haverá aqueles que o proclamarão ousadamente, mesmo que isso lhes custe a vida. Em meio ao caos, a esperança será o tesouro mais escasso. Mas as promessas de Deus permanecem firmes. Quem perseverar até o fim, será salvo. Durante esse tempo, o sofrimento será global. A própria natureza parecerá se rebelar. As nações serão divididas, e as trevas espirituais cobrirão a terra. Mesmo assim, o amor de Deus não desaparecerá. O Espírito Santo continuará a agir, fortalecendo seu povo e guiando aqueles que oram no deserto do medo. A Bíblia diz que aqueles dias serão abreviados por causa dos eleitos. Uma demonstração do imenso amor do Pai por aqueles que lhe são fiéis. Jesus queria deixar claro que o seu povo não seria abandonado na tribulação. A sua presença será mais real do que nunca. Quando os recursos humanos falharem, quando o sistema entrar em colapso, quando os poderosos não encontrarem respostas, os filhos de Deus se lembrarão das suas palavras.
Na hora mais sombria, o crente descobrirá que a oração não precisa de templos, apenas de fé em Cristo. O Espírito Santo não será silenciado, e o seu consolo será o refúgio da alma. A grande tribulação também revelará o que realmente reside no coração de cada pessoa. Muitos que professam crer, hoje se afastarão quando a verdade tiver um preço. Mas também surgirão heróis da fé, pessoas comuns que, cheias do Espírito Santo, não negarão o nome de Cristo. Não terão poder humano, mas terão a autoridade do céu. Seu testemunho será mais forte do que qualquer decreto, e sua esperança mais poderosa do que o medo. Jesus não nos disse essas coisas para que fugíssemos, mas para que permanecêssemos firmes em seu amor. A fé que não resiste às provações não está viva. A grande tribulação será o fogo que purifica a alma, eliminando tudo o que é superficial e deixando apenas o que é eterno. Naquele tempo, o verdadeiro tesouro não será o ouro ou a segurança, mas a presença do Senhor. Aqueles que caminharam com Ele antes do sofrimento poderão permanecer firmes quando o sofrimento chegar. E quando tudo parecer perdido, quando o mundo acreditar que o mal venceu, o céu intervirá, porque a tribulação não é o fim, é o prelúdio da glória. Jesus prometeu voltar não como um cordeiro, mas como um rei. E quando seu reino e glória tocarem a terra, toda lágrima será enxugada. A história do sofrimento terminará onde começou, nas mãos do Salvador. Quem permanecer fiel hoje em meio às provações, testemunhará amanhã a sua vitória eterna. Jesus advertiu firmemente: falsos cristos e falsos profetas aparecerão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Com essas palavras, ele deixou claro que, nos últimos dias, o perigo viria não apenas de fora, mas também de dentro. A confusão espiritual atingiria o seu ápice. Não se trataria de guerras ou catástrofes, mas de mentiras disfarçadas de milagres, doutrinas que soam agradáveis, mas afastam do amor de Deus. O inimigo nem sempre age destruindo, às vezes, ele imita. Ele sabe que o coração humano busca o sobrenatural, e é por isso que oferece falsos fogos, que parecem vir do céu, mas não transformam a alma. Jesus sabia que muitos correriam atrás de sinais visíveis, esquecendo-se de que o verdadeiro poder do Espírito Santo não se mede pelo espetáculo, mas pela santidade. Quando as pessoas buscam milagres e não o Deus dos milagres, elas abrem a porta para o engano. Ao longo da história, a humanidade testemunhou esse padrão. Líderes falsos afirmam falar em nome de Deus, mas buscam a própria glória. Movimentos prometem salvação sem arrependimento, bênção sem obediência e liberdade sem a cruz. Jesus previu isso. A Bíblia é clara: onde um evangelho desprovido de verdade é pregado, um ídolo é erguido, e tudo que substitui Cristo acaba desviando os corações da fé genuína. Vivemos em uma era em que as mentiras se tornaram sedutoras. Muitos preferem mensagens que massageiam o ego, do que palavras que confrontam o pecado. Mas, o verdadeiro amor de Deus corrige antes de abençoar. Jesus nos ensinou que o caminho estreito leva à vida espiritual eterna, e o caminho largo à destruição e aprisionamento espiritual.
É por isso que os crentes devem estar vigilantes, orando, discernindo e comparando tudo com os ensinamentos de Jesus. Se algo não glorifica Jesus, então não vem do Espírito Santo. Sinais enganosos se manifestarão não apenas em falsos profetas, mas também na cultura. O mal será chamado de bem, e o bem será chamado de mal. As vozes que proclamam a verdade serão silenciadas enquanto as mentiras serão celebradas. Mas o povo de Deus não vive para aplausos, vive para convicção. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Aqueles que andam sob a sua orientação não se perderão, mesmo que o mundo inteiro esteja confuso. O crente nos últimos tempos precisará de uma fé firme, sábia, não emocional. Uma fé que não depende do que vê, mas do que crê. A oração será o seu escudo, a palavra a sua espada, e o amor de Deus o seu refúgio. Num mundo saturado de vozes, somente a voz do bom pastor pode guiar o rebanho. É por isso que Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me." Reconhecer essa voz será a chave para resistir ao engano final. E mesmo que o mundo esteja cheio de falsidades, a verdade de Cristo jamais será extinta. O seu evangelho permanecerá vivo, mesmo em meio ao ruído. Cada profecia cumprida confirma a sua autoridade, e cada coração transformado demonstra o seu poder. Não importa quantos falsos profetas surjam, a luz sempre será mais forte que as trevas. Enquanto houver homens e mulheres que vivam com fé, esperança e amor a Deus, a verdadeira mensagem do reino continuará a brilhar até o fim. Jesus comparou os últimos dias a uma era que já havia existido. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Espírito Santo. Essa afirmação contém uma mensagem poderosa. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de corrupção, violência e pecado. Mas o problema mais grave era a indiferença. As pessoas comiam, bebiam, casavam e viviam como se nada estivesse acontecendo. Enquanto Noé construía a arca, obedecendo à voz de Deus, o mundo zombava dele, até que o dilúvio chegou e já era tarde demais. Jesus usou essa história não como uma metáfora poética, mas como uma advertência profética. Ele disse que os últimos dias seriam idênticos. Uma geração distraída, preocupada com as coisas materiais, mas cega para o espiritual. O maior perigo não seria a perseguição ou a guerra, mas a complacência. Um coração adormecido é mais fácil de enganar do que um que sofre. É por isso que a voz de Deus continua a nos chamar para despertarmos antes que a porta da arca se feche. Noé não sabia quando o dilúvio chegaria. Ele só sabia que a salvação viria, e essa certeza o manteve fiel. Dia após dia, golpe após golpe, ele pacientemente construiu a arca, enquanto o resto do mundo ria. Sua fé era seu refúgio. Da mesma forma, os crentes de hoje são chamados a construir suas vidas sobre a rocha da fé, mesmo que o mundo não entenda. Porque a salvação não vem com aplausos, mas com obediência. A Bíblia diz que, nos dias de Noé, os pensamentos do homem eram continuamente maus. E hoje, séculos depois, essa descrição se repete. Violência, corrupção, orgulho e falta de obediência a Deus enchem as ruas e os corações. Mas assim como naqueles dias,
Houve um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor. Também hoje há um povo que ainda caminha, sob a guia do Espírito Santo. O amor de Deus continua a buscar corações que ouçam a sua voz. A mensagem de Noé não era popular, mas era verdadeira. Ele falou ao mundo por anos, e embora ninguém o ouvisse, sua obediência foi suficiente para mudar a história. Da mesma forma, Jesus nos chama a pregar, mesmo que poucos queiram ouvir. Nossa tarefa não é convencer, mas advertir. O Espírito Santo é responsável por tocar os corações. O dever do crente é continuar construindo a arca, uma vida de fé, oração e esperança. Para quando começar a chover, os clamores de arrependimento foram úteis. No tempo de Noé, o tempo da graça havia terminado. Essa imagem dolorosa é uma sombra do julgamento vindouro. Hoje, a arca é o próprio Cristo. Somente aqueles que entrarem nela encontrarão refúgio. A salvação não está na religião ou nos templos, mas na pessoa de Jesus, nos seus ensinamentos. Ainda há tempo, mas o relógio espiritual continua a marcar, e a cada dia que passa, a porta se fecha um pouco mais. Jesus não contou essa história para provocar medo, mas para inspirar determinação. Assim como Noé acreditou quando ninguém mais acreditava, nós também devemos manter nossa fé, quando o mundo zomba dela, porque chegará o dia em que os céus se abrirão novamente, não com chuva, mas com glória. E aqueles que perseveraram serão exaltados pelo amor de Cristo. Os dias de Noé não foram o fim de tudo, foram o início de uma nova oportunidade. Assim será novamente. Jesus disse: então, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Com essas palavras, ele revelou uma das cenas mais impactantes de toda a Bíblia: o arrebatamento. Não é um mito, mas uma promessa. O arrebatamento é espiritual, não físico como pregam os falsos seguidores de Cristo. O arrebatamento é a conexão espiritual dos fiéis seguidores de Jesus, com o Espírito Santo, prometido por Jesus. Um dia, num instante que ninguém pode prever, os fiéis serão chamados pelo nome. Será um momento de silêncio para o mundo, mas glorioso para o céu. O Salvador virá libertar espiritualmente os seus, e o Espírito Santo reunirá aqueles que permaneceram firmes na fé. O arrebatamento é a libertação espiritual dos verdadeiros seguidores de Cristo. A volta definitiva dos filhos de Deus, para o reino espiritual de Cristo, livres do mundo material. Lembre-se, quando Jesus falou: "Meu reino não é desse mundo." Jesus não virá para os perfeitos, mas para aqueles que perseveraram na esperança, aqueles que não desistiram na provação, aqueles que continuaram orando quando os outros se cansaram. Naquele dia, o amor de Deus cumprirá a promessa que ele fez séculos atrás: resgatar o seu povo do julgamento vindouro. A separação que ele anunciou não será injusta, mas justa, porque cada coração terá escolhido onde estar. A Bíblia diz que será como um abrir e fechar de olhos. Ninguém saberá a hora, nem mesmo os anjos, somente o Pai. Alguns estarão trabalhando, outros dormindo, outros celebrando,
e de repente o mundo mudará. O Espírito Santo levantará aqueles que carregam o seu selo, e o restante ficará confuso, buscando respostas. Será o momento em que a fé deixará de ser mera crença, e se tornará realidade. O invisível se tornará visível, e o eterno, inevitável. Essa separação revelará o que permaneceu oculto por anos. Não bastará ter frequentado a igreja ou ter conhecido a Bíblia. Somente aqueles que tiveram um relacionamento vivo com Jesus serão arrebatados, serão livres do mundo da matéria. Porque o arrebatamento não distingue títulos, posições ou aparências, distingue corações. Aqueles que andaram com Cristo na terra, andarão com Ele no seu reino espiritual. E aqueles que o ignoraram, enfrentarão o vazio da sua ausência. Para muitos, esse dia será uma surpresa. Para outros, uma esperança realizada. Aqueles que amaram a sua vinda, experimentarão o momento mais glorioso da história. O céu se encherá de vozes e a terra silenciará. Será o reencontro prometido desde o princípio, o reencontro do Pai com seus filhos. Toda lágrima será enxugada, e a oração de séculos encontrará sua resposta. O que parecia uma demora, era simplesmente a paciência divina. Jesus falou dessa separação não para incutir medo, mas para despertar o compromisso. Ele queria deixar claro que a fé não se mede pela emoção, mas pela fidelidade. Hoje, mais do que nunca, o chamado permanece o mesmo. Vigiem, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Estar preparado não significa viver com medo, mas viver com propósito. Cada ato de amor, cada palavra de esperança, cada momento de oração, é uma preparação silenciosa para aquele dia glorioso. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na quarta parte no próximo vídeo, o que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.